Então vamos lá. Bom, vimos que os algoritmos servem para representar um conjunto finito de passos para resolver um determinado problema, e esse algoritmo ele pode ser representado de três formas possíveis. A forma que mais se aproxima da codificação é o pseudocódigo, e através desse pseudocódigo a gente pode traduzir ele num código de uma linguagem de programação. Então, como a gente vai utilizar a linguagem C, nós iremos ver nas próximas aulas, e ainda nesta aula, um exemplo bem sucinto de como seria um código numa linguagem C, mas que essa figura aqui ela ilustra bem esse processo. Dado que a gente tem um problema, o primeiro passo para a codificação, para produzir uma solução em uma linguagem de programação, é entender bem a descrição do problema. Então, o primeiro passo é você ter um entendimento completo do que está sendo pedido, e entender quais são as variáveis, os dados de entrada, entender quais dados são dados de saída e entender que operações devem ser realizadas pelo seu algoritmo ou pela sua solução, certo? Então, existem dados e informações que são de entrada, existem os cálculos, o processamento que deve ser feito, e por fim existem os dados de saída, que é o que vai ser exibido pelo seu código, pela sua solução, certo? Então, o algoritmo seria justamente o passo de você pensar em como resolver o problema, e um passo posterior seria transformar essa ideia em uma solução utilizando uma linguagem de programação, visto que a gente está trabalhando em algoritmos computacionais que irão resolver problemas através do computador, certo? Então, normalmente, quando a gente vai codificar, existe um conjunto de softwares, um conjunto de programas, de aplicações que nos auxiliam nesse processo. Um primeiro programa, um primeiro aplicativo que é muito importante é o que a gente chama de IDE, que seria Ambiente de Desenvolvimento Integrado, certo? Aqui o IDE seria a sigla para o termo em inglês, mas que é um ambiente que vai nos fornecer uma série de facilidades para que a gente consiga codificar da melhor forma possível, explorando todos os recursos que esse ambiente pode nos proporcionar, certo? Então, normalmente, os códigos que a gente escreve, os códigos em C, eles são escritos através de um editor de texto. Quando a gente salva o código, a gente salva o arquivo com a extensão .c, que representa que aquele código é um arquivo da linguagem C, que ele vai obedecer uma estrutura da linguagem de programação, e esse arquivo .c ele vai ser transformado em um arquivo, no caso, executável, né? Quando a gente pensa lá nos usuários do sistema operacional Windows, esse arquivo .c ele vai ser transformado em um arquivo .exe, que representa um arquivo executável. Então, o compilador é um programa, né, um software que ele vai ser responsável por fazer essa tradução, essa transformação. Então, o compilador recebe o nosso código em C, representado no arquivo .c, e produz um arquivo executável, um .exe, um arquivo executável, que vai ser executado pelo nosso computador, certo? Então, o compilador é o programa responsável por fazer isso. Então, essa figura ela ilustra bem esse processo de compilação. Então, aqui nós temos um exemplo de um arquivo .c, que é chamado de semp.c. Esse arquivo ele contém um conjunto de instruções que representam o código aqui na linguagem de programação C. Através do uso do compilador C, que é um programa, ele recebe o compilador vai pegar esse arquivo .c e vai transformar num arquivo .exe, que é o executável, que vai ser de fato entendido pelo computador. Então, percebam que esse tipo de código ele
ele se aproxima um pouco, não existe uma familiaridade com aqueles pseudocódigos que a gente viu ainda há pouco, e que, como a gente costuma dizer, esse tipo de linguagem de programação é chamado de linguagem de programação de alto nível, porque ainda existe uma compreensão relativamente fácil por parte de nós, seres humanos. É mais fácil que a gente entenda um código com esse tipo de linguagem do que simplesmente representado por zeros e uns, que é a linguagem que os nossos computadores entendem. Então, é uma linguagem de mais alto nível porque se aproxima um pouco da linguagem que a gente utiliza, né? Não necessariamente da língua portuguesa, mas nesse caso aqui da língua inglesa, do inglês, e consequentemente é possível que a gente entenda mais facilmente esse código do que esse. Então o compilador ele pega esse código e transforma no arquivo, nesse caso executável aqui, que é o que vai ser compreendido pelo nosso computador. Então aqui, só para ilustrar um pouco, nós temos esse jogo da velha include, nesse caso aqui, menor std io, né, io.h e o maior, por seguido de um int main, abre chaves, fecha chaves, um printf e um return 0. Então, se a gente pegasse um algoritmo mais simples para representar esse código, nós teríamos simplesmente um passo, em que esse passo teria a instrução para escrever na tela, escrever a mensagem hello. Então perceba que o algoritmo, no caso da linguagem da descrição narrativa, ele poderia ser representado pelo pseudocódigo, e do pseudocódigo a gente consegue transformar no código da linguagem de programação. Então, no caso do ambiente de desenvolvimento, nós iremos utilizar, certo? Todos os exemplos vão ser apresentados utilizando o Geany, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, é uma IDE simplificada, mas que serve para o nosso propósito da disciplina, do curso, e que com certeza ela vai atender às nossas necessidades. Então, nesse exemplo aqui, existe um arquivo que é chamado aqui de .cpp, poderia ser um .c, exemplo 1, olá mundo. Então, existe aqui os includes desses arquivos std, io.h e com io.h. Esses arquivos .h são bibliotecas que representam conjuntos de funções previamente implementadas, previamente escritas, que facilitam nossa vida enquanto programadores. Então, por exemplo, quando a gente utiliza uma função aqui printf, nesse caso aqui para escrever na tela, essa função printf ela já foi desenvolvida e ela está definida em uma dessas bibliotecas aqui, que nos fornecem funções diferentes para que a gente consiga programar, codificar soluções mais facilmente. Então, normalmente nossos programas em si, possuem uma função, um bloco de instruções especial que é chamado de main, esse main aqui, que delimita um conjunto de instruções que vão ser, a princípio, executadas pelo computador. Então, o main, de forma mais simplificada possível, vai representar um conjunto de instruções. O main é um conjunto principal de instruções que vão ser executadas pelo nosso código, né, para representar o nosso algoritmo. E nesse caso, o printf é simplesmente uma função que serve para exibir uma mensagem na tela do computador. E esse getcha aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre ele posteriormente, certo? Então, nesse primeiro exemplo aqui, desse próximo slide, comenta um pouco mais esses itens do nosso código .c. Então, include serve para a gente adicionar bibliotecas com funções previamente desenvolvidas para a gente, para facilitar nossa programação. Esse // aqui permite que a gente coloque
comentários, observações, explicações ao longo do nosso código, mas que isso daqui não vai ser considerado pelo computador quando esse código for traduzido para o seu arquivo executável. É mais para que a gente consiga adicionar explicações, observações sobre as funções, sobre as instruções, certo? Para facilitar o entendimento de uma outra pessoa que vai analisar o que a gente codificou. O int_main aqui representa justamente uma assinatura de uma função, e nesse caso a função representa um conjunto de instruções. O abre-chaves, fecha-chaves representam delimitadores de blocos, ou seja, delimitam o início e o fim de um conjunto de instruções. As aspas duplas representam delimitadores de strings, que são sequências de caracteres. Então percebam aqui que nesse caso do printf, a mensagem que vai ser exibida na tela é o Hello World, com exclamação no final. Esse /n representa uma quebra de linha. Então se a gente tivesse uma mensagem posterior aqui, mais um texto, esse texto após o /n seria exibido numa linha abaixo do Hello World, certo? A gente vai ver bastante exemplos sobre isso, se não tiver ficado claro agora, vai ficar claro posteriormente. E as aspas duplas servem para delimitar a mensagem que vai ser exibida na tela. E como eu havia informado anteriormente, o printf representa o comando que vai exibir essa sequência de caracteres na tela do computador. Então, pessoal, para essa nossa primeira aula, eu defini esses tópicos para a gente começar a se familiarizar um pouco com o ambiente de desenvolvimento, com alguns conceitos de linguagem de programação. E o tópico-chave da aula foi justamente os algoritmos, entender o conceito de algoritmo e entender que esses algoritmos, né, a forma que você pensa em solucionar o problema, é o primeiro passo para que de fato você transforme essa ideia em uma solução através de um código de uma linguagem de programação. Então eu separei aqui alguns exercícios propostos para vocês praticarem e poderem aí, na verdade, aumentar o entendimento, ou que seja possível dúvidas surgirem e para que seja possível vocês de fato aprenderem ainda mais, né? Então são 4 exemplos para vocês praticarem aí a produção de algoritmos, tanto utilizando fluxograma quanto utilizando pseudocódigo, certo? Então, quaisquer dúvidas, entrem em contato. Eu separei aqui algumas referências desses slides que eu preparei. Então, a primeira referência é o capítulo 1 desse livro aqui, Fundamentos da Programação de Computadores. E também como slides de outros professores, como especificado aqui nas referências, certo? Então, é isso. Espero que tenham compreendido os principais conceitos. Quaisquer dúvidas, entre em contato e bons estudos e até a próxima aula.